O Bora Podcast, ele é um espaço para se conectar com a cultura, se conectar com a arte, descobrir novos eventos, descobrir novos rolês, descobrir a cidade de Fortaleza. A Fortaleza é uma cidade que pulsa todos os dias de uma forma criativa, inventiva, ela é uma cidade cheia de personalidade. Fortaleza traz muitas ações, muitas coisas pra gente poder descobrir dentro dela, né? É uma cidade gigantesca. E o podcast, o Bora, esse programa, eu vou falar um pouco sobre o jeito cearense de criar, de se reinventar, de ocupar espaços, de inventar moda, de inventar eventos, encontros, de se fazer diferente, de fazer a cidade acontecer de diversas formas. Durante essa horinha, você, vamos bater um bate-papo animado, vamos conversar, vamos ter um momento mais descontraído. A gente vai conversar sobre rolês que estão acontecendo na nossa cidade, sobre ideias do que dá para fazer por aí, sobre lugares para conhecer, sobre pessoas para escutar suas histórias, encontros para a gente acompanhar, momentos para a gente se encontrar. É um podcast que ele fala sobre eventos, sobre festas, sobre locais, sobre lugares para passear, para se divertir e principalmente sobre pessoas, né? Já que somos nós que fazemos as coisas acontecer. Durante o Bora Podcast, esse programa, a gente vai falar de momentos bons para viver, de locais bons para registrar, para compartilhar e principalmente de experiências que fazem a gente se conhecer cada vez mais e se conhecer melhor dentro dessa cidade, né? Que é a capital da Terra da Luz, do estado do Ceará. Aqui em Fortaleza a gente troca ideias, a gente descobre caminhos, a gente encontra locais, a gente entende como Fortaleza é de verdade. A gente encontra uma cidade que ela é viva, que ela é diversa, que ela é criativa, que ela é cheia de história e cheia de futuro. Acho que já dá para entender mais ou menos, né, qual é o caminho que a gente vai percorrer. Então, eu vou fazer um convite aqui. Se arruma aí, chama a galera, marca aquele contatinho, aquele crush. Pessoal, seu namorado também, né? Pessoas que sua família, seus amigos. Chama a galera, chama o pessoal. Carrega a passagem, carrega o bilhete único, né? Carrega o transporte. Vem de bicicletar, vem de trem, vem de ônibus, carro, metrô. Vem de qualquer forma. E porque que a gente vai sair pra bater perna mesmo. Vamos dar uma volta nessa cidade, vamos se descobrir de diversas formas. E sentir a vibe da cidade de Fortaleza. Viver o agora e transformar tudo isso em uma conversa boa. O que é que vocês acharam desse convite? Vambora? Esse programa ele vai falar sobre eventos e eventos sempre trazem muitas expectativas, né? Eu gostaria de trazer um pouco sobre quais são as minhas expectativas para 2026. Principalmente, né, gente? Feliz ano novo. 2026 ele é um ano que tá me trazendo boas coisas até agora. Perspectivas de ações, atividades, ideias, coisas que eu quero construir, encontros que eu quero desenvolver, ações que eu quero trazer e coisas para conhecer. E de fato falar também sobre 2026, a gente querendo ou não fala sobre a cidade de Fortaleza. É uma cidade que nesse ano ela completa 300 anos. Desde 1726, Fortaleza lá de Nossa Senhora... Não, é do Forte, né? Vou trazer um pouco da história de Fortaleza mais pra frente. De toda essa história que a gente já passou, e é uma cidade que ela, como é muito cultural, a expectativa é que esses 300 anos de Fortaleza traga eventos marcantes pra gente, né? Festivais, encontros. Eu acredito muito que vai ter muita coisa boa pra gente comemorar, shows pra gente poder participar, rolês que vão estar acontecendo à torta e à direita por aí, e esses 300 anos, eles vão trazer muito provavelmente mais do que só as músicas, os shows, as bandas artistas, o que já é muita coisa. Provavelmente a gente vai encontrar uma cidade que vai estar recheada de festivais, vai estar recheada de mostras de audiovisual, de festivais de dança, de artes visuais. A gente vai ter muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e eu acredito que esses 300 anos vão trazer uma série de encontros que a gente seria muito bom da gente poder aproveitar. E querendo ou não, falar sobre datas, falar sobre momentos, é importante destacar que esse ano de 2026, principalmente aqui no Ceará, a gente vai ter uma série de feriados prolongados.
A gente vai ter feriados que começam na segunda, ou seja, a gente vai participar sexta, sábado, domingo e a segunda-feira descansando, batendo perna, indo pra praia, indo pro parque. A gente vai ter feriados que acontecem na quinta-feira, já prolongando um feriado. Na sexta-feira, fazer um feriadão de fim de semana assim muito bom. Mas daqui a pouco eu vou trazer, na verdade, as datas, né? Quais são os feriados que acontecem agora em 2026 e que é muita coisa mesmo que a gente vai ter para poder aproveitar. Janeiro é o mês da visibilidade trans, né? O dia 29 de janeiro é o Dia Internacional da Visibilidade Trans. É uma data extremamente importante. Aqui pro Brasil também, que a gente tem a data do Dia Internacional, que é agora 29, e do Dia Nacional, que é 31 de março. Então a gente tem dois momentos muito importantes sobre a visibilidade trans, sobre o direito à diversidade, sobre o direito à vida, sobre a luta pela permanência, a luta pela resistência. São pautas extremamente importantes, são pautas que são cruciais para a gente entender a realidade da população trans. E é uma data que ela não é apenas simbólica, é uma data política. Então, esse mês de janeiro, eu acredito também que vão ter muitos eventos dentro dessa prática, e eu já queria trazer, como no primeiro dia, como uma forma da gente entender a necessidade de lutar por todo mundo, né? Você pode ou não ser uma pessoa trans, mas você pode sim lutar pelo direito de todas as pessoas. Então, é um mês extremamente simbólico e eu me sinto profundamente tocado em falar sobre essa pauta e também militar sobre ela. Os pré-carnavais, de fato, a gente não pode deixar de falar sobre eles. Temos que falar sim sobre os pré-carnavais de Fortaleza, que já começam agora. No final do programa eu vou trazer a programação semanal, né? É uma proposta que eu quero trazer pro Bora Podcast, para trazer coisas que vão acontecer também. É um programa que vai ser um pouco mais atemporal, mas, querendo ou não, vai ter algumas marcas de datas que a gente não pode deixar de registrar no nosso programa. E assim, pré-carnaval, tá chovendo por aí em tudo quanto é local. E diferente daquela música que a gente tá esperando, aguardando fevereiro, não, em janeiro em Fortaleza, a gente já tem pré-carnaval em tudo quanto é canto. Pré-carnaval de shopping, pré-carnaval de praça, pré-carnaval de praia, de boates, de festas por aí. Tem as programações gratuitas, né? Tem as programações que são pagas também. Tem vários eventos acontecendo que já são carnavalescos, mas eles já estão acontecendo e vale muito a pena a gente conferir. Porque, assim, pré-carnaval é um momento muito bom. Eu acho que carnaval e o Natal, eles são dois eventos muito bons para mim. Eu fico muito feliz de poder curtir tematicamente essas datas. Eu gosto muito do carnaval. Eu tava ansiosíssimo pro Carnaval 2026, inclusive, que eu tenho planos, tenho ideias, tenho metas que eu gostaria de realizar pra minha vida. E querendo ou não, 2026, gente, eu acho, se você ainda tá com dúvidas sobre como é que vai ser esse ano, eu acredito muito que esse é um ano que a gente vai se descobrir. Eu já tô me descobrindo bastante, né? Eu já tô gravando esse podcast, que é algo que eu queria fazer há um bom tempo, e esse é o programa. Eu tô muito feliz que você tá me escutando agora, participando desse momento também. Eu tô realmente bastante satisfeito. Foi um pouco difícil porque eu tive que montar toda uma estrutura para garantir. Eu não me satisfaço com pouca coisa, então eu queria realmente fazer todos esses equipamentos, esse microfone. Eu tô um tablet aqui, ó. Você que tá escutando no podcast, mas para quem tá vendo no YouTube, por exemplo, ó, esse aqui é o meu roteiro. E eu tô bem feliz que tudo acabou dando certo de uma certa forma, mas por insistência, né? Por persistência. Então, 2026 tem que ser esse ano. Tem que ser o ano que a gente não pode desistir. Tem que ser um ano que a gente não pode se deixar abalar. A gente tem que continuar, tem que garantir que nossas ideias elas continuem, né? Garantir que nossas ideias elas aconteçam, principalmente as ideias boas, as que trazem coisas boas pra gente. Vai ser um ano que em Fortaleza, que no Ceará, tá recheado de festivais culturais, de encontros, de novos espaços públicos de cultura que estão surgindo, novos bares que estão surgindo também. Alguns fecharam, outros reabriram, programações diferentes que estão acontecendo, festivais assim, que miram no futuro nessa cidade que é maravilhosa. Então, a gente não pode deixar de acreditar que esse é um ano de descoberta. Esse é, sim, um ano de descoberta, sim, pelo menos pro Bora Podcast. E eu espero que a gente se encontre cada vez mais e durante toda a semana. Eu tô ansioso, né, pra 2026. Eu acho que vai ser um ano... Eu tô sentindo, assim, que vai ser um ano muito bom. Porque se não for, eu vou fazer de qualquer forma que seja um ano maravilhoso. Se você puder me ajudar, vai ser maravilhoso também. Vamos bater perna por aqui?
Eu queria trazer um bloco que eu gostaria de falar sobre o que é que eu quero fazer em 2026. Na verdade, eu quero fazer muita coisa. 1 ano, 12 meses. São 52 semanas. A primeira semana já tá quase acabando. Hoje é dia 3. Eu tô gravando hoje. Vou lançar esse podcast ainda hoje. Se você estiver ouvindo uma data posterior, né? Hoje é dia 3 de janeiro. Ao primeiro sábado do ano de 2023. Eu tô em casa, não saí. Não saí pra bater perna. Porque eu vou sair amanhã e eu acho que... Amanhã eu trago também uma nova cobertura sobre o que eu vou fazer amanhã. Vai ser assim, fica aí pro próximo programa. Então, continua com a gente. Com a gente, eu e as vozes da minha cabeça, né? E você que tá assistindo a gente também. E eu queria trazer nesse bloco, né? O Bora Bater Perna, que é locais, indicações de locais. Eu já tava querendo há muito tempo, por exemplo, visitar a Barraca Foi Sol. A Barraca Foi Sol é uma barraca cultural, né? Querendo ou não, uma barraca de praia também. Ela acontece muitos projetos culturais na cidade, na barraca. Ela é lá no Pirambu, ela é na praia do Pirambu. A gente tem aquele estigma do Pirambu ser um bairro violento, é um bairro perigoso, mas é importante a gente reforçar a importância de superar esses traumas, de trazer novas perspectivas para espaços periféricos, para comunidades em superação ali do processo de pobreza. E, querendo ou não, a Barraca Foi Sol, ela é uma mina de ouro de desenvolvimento cultural, de empreendedorismo, de empregabilidade e de sustentabilidade também, né? Porque você tem uma barraca ali que é jovem, de que ela se renova, o próprio pessoal, eu vou visitar lá e aí eu trago para esse programa também minha experiência nesse momento. Então é uma barraca que eu tô já tava desde o ano passado querendo ir, só que óbvio que a vida ela prega peças, ela prega peripécias, então eu queria trazer para esse ano uma possibilidade, né, de vir e participar da Barraca Foi Sol. Então eu vou trazer e assim que eu trouxer, já trago no programa, mostro para vocês, vai ser muito bom. Uma das coisas que eu também quero ir nesse ano de 2026, eu nunca fui no Centro das Tapioqueiras. E eu sei que no Centro das Tapioqueiras, além das tapiocas, né? Eu não sei como é que é lá, na verdade. Eu acho que é uma coisa muito fantasiosa para quem nunca foi, porque todo mundo fala, cada pessoa que já foi no Centro das Tapioqueiras tem experiência diferente do local. É lá na Messejana. Eu já morei perto também, ali pelo Janguru Sul, então eu poderia ter realmente ido por lá, nunca tive essa oportunidade por questões de vida, né? Questões de agenda, questões de programação. E o Centro das Tapioqueiras parece um espaço muito massa, né? De cultura gastronômica, alimentar. A tapioca é uma coisa que é fundamental para o Ceará. Ela surge ali como a alimentação dos povos indígenas, dos povos originários. E a gente se apropria, porque boa parte das coisas que a gente tem da nossa cultura, da nossa prática, do nosso dia a dia também vem dos povos originários. A tapioca, ela está muito presente nisso. Tapioca é um nome indígena, né? A gente tem que ficar atenta a essa peculiaridade. E eu nunca fui lá. Eu sei que acontece alguns encontros culturais, acontece algumas atividades, algumas apresentações. Eu, de fato, não sei como mas eu vou trazer também para esse programa uma visita lá para mostrar para vocês, né? Para que vocês possam ter uma experiência, para que você possa ter uma experiência muito boa também. Para além disso, eu queria conhecer muitos espaços culturais alternativos da cidade de Fortaleza. A gente tem, por exemplo, centros culturais como o Dragão do Mar, como o Belchior, lá na Praia de Iracema. Nós temos bibliotecas públicas. Tem a Vila das Artes, que é uma escola de artes, mas também tem espaço à biblioteca. É um centro cultural também, né? Tem o Barão de Camusim, né? O museu. E eu queria, por exemplo, conhecer novos locais em Fortaleza que fosse fora desse eixo centro cultural. A cidade de Fortaleza, ela surgiu ali, né? Praia, centro, aí foi se expandindo para as laterais, Benfica, foi se desenvolvendo ali, e ali é um centro cultural, né? É um eixo de cultura, né? E eu queria descobrir coisas fora desse eixo, conhecer coisas que fossem em outros bairros. A gente, por exemplo, tem o Centro Cultural Bom Jardim, que é lá no Bom Jardim. Eu passei lá pelo Conjunto Ceará. O Conjunto Ceará é uma cidade totalmente diferente de Fortaleza. Eu vi, inclusive, o grande
palco que estava sendo montado para o Réveillon na época, é uma outra cidade, é um outro caminho, outra coisa. Eu sei que tem pequenos equipamentos de cultura, pequenas bibliotecas comunitárias, pequenos espaços culturais, e esses espaços eu gostaria muito de trazer, além de conhecer, né, de fortalecer a cultura na nossa cidade, fortalecer o trabalho que é feito pela essa galera que está na ponta da cultura. Seria massa a gente poder conhecer esses locais, conhecer essas programações, mais do que aquilo que já é realizado, né? Conhecer coisas que são perto da gente. Às vezes a gente não mora tão perto da praia, não mora tão perto do centro de Fortaleza, então existem programações culturais que seria massa a gente poder aproveitar na nossa própria comunidade, nos parques perto da gente, nesses espaços, seria muito bom mesmo. E é algo que eu quero e vou conhecer, então tenho indicações locais. E aí, se você conhecer espaços culturais, centros comunitários, que são realmente bairros, né, são geridos pela própria população, isso acontece muito, né, são espaços culturais que as pessoas mesmos tomam conta ali, às vezes tem até uma programação mais limitada, justamente porque se tomar de conta, ele dá um trabalho, naturalmente, mas, querendo ou não, é um espaço muito legal de se manter, né, para fortalecer também o seu próprio currículo cultural, e aí é algo que eu gostaria de conhecer em 2026. Mais um ponto, né, eu trouxe 5, já falei da Barraca Foi Sol, falei do Centro das Tapioqueiras, que eu quero conhecer esse ano, quero conhecer novos espaços de cultura na cidade, espaços alternativos, como bibliotecas, centros comunitários. E um outro local que eu quero muito conhecer, que foi revitalizado recentemente, ainda não está aberto para visitações no interno, mas no lado de fora dá para passear por lá, e aí já dá para também descobrir novas coisas ali da comunidade, é o Farol do Mucuripe. Ele é um ponto que é praticamente exclusivamente turístico, né? Ele é um farol, um antigo farol daqui de Fortaleza, que fica no bairro do Mucuripe. Ele foi totalmente revitalizado, tem alguns vídeos que dá pra gente ver por dentro. Eu sei que por dentro vai ficar por lá umas mostras de artes visuais, vai ser um museu, né? Eu não sei qual é a perspectiva que estão construindo pro farol, mas pelo lado de fora, além da vista, né, da praia do Mucuripe, né, aquela ponta nordeste ali da cidade de Fortaleza, o espaço é muito bonito, é belíssimo, assim, a iluminação ficou belíssima, e é uma revitalização da própria comunidade ali, né, o Mucuripe também já é uma comunidade em processo de superação, e querendo ou não, o farol ele atrai turistas da própria cidade também, né, eu acho que turistar na nossa própria cidade é muito bom, e já faz esse sentido, né, pro farol ser um ponto ótimo para nossa população. Eu vou visitar e vou trazer essas experiências também para esse podcast. O último ponto existem eventos de cultura que falam sobre projetos de cultura, de empreendedorismo, de empregabilidade. Eu acredito muito nesse podcast como uma ferramenta de empregabilidade alternativa cultural também. Eu tenho planos, né, de casar com outras mídias. Isso aqui ainda é o primeiro programa, né? Olha como eu já sou muito sonhador nessa perspectiva e eu conto com você, inclusive, para construir esses sonhos. E eu quero levar esse podcast para a Expo Favela. A Expo Favela é um grande festival de cultura e periferia e fala muito sobre perspectivas acerca da superação econômica, da empregabilidade, essa questão toda sobre se reinventar de forma criativa para conseguir criar novas ideias de cultura e também se sustentar, né? A gente vive em uma sociedade que a gente precisa pagar para comer, para se alimentar. Então, querendo ou não, eu quero sim transformar esse programa aqui em algo transformador para outras pessoas também, que as pessoas possam se inspirar, possam ter novas ideias, possam criar novos podcasts também, possam participar desse, né? Vai que a gente amplia aqui para uma coisa galera, vai que outras pessoas possam participar de uma forma de convite, seria muito legal. Então, levar isso aqui para a Favela também é uma meta para 2026. Se não esse, também outros eventos culturais seriam muito bom poder participar com o Bora. É isso, gente.
Olha, vai ter tempo para aproveitar, vai ter muito tempo para aproveitar 2026. Eu disse que eu ia trazer para cá os feriados desse ano. São muitos feriados estendidos. Eu trouxe um calendário que também conta com datas comemorativas que são exclusivamente do estado do Ceará. E eu vou falar também o porquê dela, né? A Ceará se chama Terra da Luz, por pontos muito positivos. Um deles... Não, isso é spoiler, eu vou contar agora não. Quando chegar na data eu falo. O primeiro feriadão a gente já passou, né? Que foi o dia 1º de janeiro. Assim, inclusive, a gente teve várias sequências de fins de semana, né? Teve a fim de semana antes do Natal. No meio do Natal teve 2 fins de semana. Pensa assim, Natal sempre parece um domingo. Se sempre parece domingo, a terça-feira do Natal parece sábado, a segunda parecia sexta, né? Então cada segunda, terça e quarta virou sexta, sábado e domingo. Então a gente teve vários fins de semana, isso para quem tem nessa disponibilidade. Então teve um hiper feriadão de fim de ano. Sim, quem pôde descansar aproveitou bastante. Eu tô bem descansado também. E dia 1º de janeiro já começou a quinta-feira. A gente já tá no fim de semana, primeiro fim de semana, primeiro sábado de 2026. Em fevereiro tem a Carnaval, terça-feira de Carnaval, e a quarta-feira de cinzas. É natural que aconteça essa data. Não é nada de novo, então a gente vai ter até fevereiro, até dia 18 de fevereiro, né? Carnaval dia 17 de fevereiro e dia 18 de fevereiro é a quarta-feira de cinzas, que normalmente é meio expediente, mas tem gente que aproveita o dia inteiro. E aí no dia 19 de fevereiro que começa definitivamente 2026 para muita gente. Para mim já começou hoje, né? Mas, querendo ou não, acho que a gente realmente começa ano que vem, 2026, só depois de Carnaval. Março, gente, o dia de São José, que é um padroeiro do Ceará, né? Que é um feriado estadual no serviço público, na educação também, em diversas outras cidades do Ceará também é feriado. E acontece numa quinta-feira. Ou seja, a gente já tem o primeiro feriadão estendido por conta de feriados. Que começa quinta, aí a gente aproveita sexta, a gente aproveita sábado, a gente aproveita domingo. E tudo isso na conta de São José, né? E espero muito que chova no interior, né? Locais de seca. É muito bom e muito importante a gente poder fazer essa prece para São José, para quem é católico, e para quem não é, desejar a superação da seca, né? No interior do Ceará. Muita gente precisa de água no interior e por isso que a gente faz essa fezinha, né? Que até quem é de qualquer fé, querendo ou não, quer que as pessoas possam se superar. Dia 25 de março, aí aqui começa a história. Dia 25 de março é a data magna do Ceará. O Ceará ele não tem definitivamente uma data de fundação, né? Ele é uma data que a gente compreende o Ceará como uma data magna. Então, esse feriado, ele acontece numa quarta-feira. Óbvio que feriado de quarta-feira, as pessoas trabalham na quinta, trabalham na sexta. Sim, mas tem muita gente que imprensa. Aí fica quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Vamos torcer para que seja um hiper feriadão para muita gente. Abril, tem a sexta-feira da Paixão e o domingo da Páscoa, né? Então, dia 3, 4 e 5, hiper feriadão, Páscoa. Muitos ovos assim... aproveitar bastante. Sexta-feira é santa, mas pero santo eu não sou. E aí é bom para aproveitar esse feriadão e aproveitar os eventos de Páscoa, né? É muito legal, muito bom. E a gente poder aproveitar mais um feriadão no mês de abril. Tiradentes é o feriado nacional de Tiradentes. É um feriado que acontece no dia 21 de abril e é uma terça-feira. Aqui eu não falei, né, o aniversário da cidade de Fortaleza, porque não é feriado, é ponto facultativo na cidade. Mas tem muita gente que imprensa, né, como feriado. E aí, ó, gente, mês de abril, comemoração intensa de 300 anos da cidade de Fortaleza. Vai ter show durante o mês todinho. Pode anotar e eu vou trazer para esse programa programações que é assim que surgirem. O Dia do Trabalhador, né? Antes era o Dia do Trabalho. A gente entende agora que é o Dia do Trabalhador, que é o dia 1º de maio. Nós, trabalhadores unidos, né, devemos fazer a revolução, e essa revolução começa numa sexta-feira. Mais um feriadão pra gente, bom demais, porque a gente já começa um fim de semana assim, extenso, puxado, para aproveitar, para descansar, porque, olha gente, o trabalho cansa, né?
Então é muito importante a gente aproveitar e esses feriados para poder aproveitar. E sempre lembrar que todo dia 1º de maio existem atos do Dia do Trabalhador. São datas que saem ali do centro da cidade de Fortaleza, percorrem praças extremamente importantes. Fiquem atentos, né, às páginas das redes, né, de militantes. Então, você que luta pelo direito do trabalhador vai ter ato nesses dias. É muito importante a gente poder acompanhar, muito importante a gente poder estar presente também. Mais um grande feriadão é o de Corpus Christi, que é um feriado que acontece na quinta-feira, no dia 4 de junho. Mais outro feriadão, aí você emenda quinta, sexta, sábado e domingo de Corpus Christi. De junho, a gente não tem feriado no dia de julho. Dia de agosto tem o Dia da Juventude, tem o Dia dos Estudantes. É feriado escolar, né, os estudantes. Então, é bom, mas não é um feriado para todo mundo. Então, quem é estudante vai aproveitar bastante, mas quem não é, não tem feriados esses meses. Mas dia de setembro, para além do meu aniversário, que é dia 30, e aí eu já vou anotar aqui, ó. Quem não me der parabéns esse ano, dia 30 de setembro de 2027, eu vou ficar hiper magoado, eu vou bloquear nas redes sociais, viu? Isso aqui é uma ameaça. Dia 7 de setembro é uma segunda-feira. Todo dia 7 de setembro sempre parece um domingo, né? O desfile lá na praia, ele parece um domingo. E aí vai ser um domingo hiper prolongado, que tem o domingo do dia 6 e do dia 7. Então vai ser aquele feriado, aquele fim de semana que começa sexta, normal, sábado, domingo, segundo. A gente descansa domingo e ainda tem uma segunda-feira a mais para descansar mais uma vez. Acho que eu vou, né? Vamos aproveitar esses... Há muito tempo atrás não vou para um ato cívico nos domingos. Normalmente dia 7 de setembro também acontece, né, o Grito dos Excluídos, que é um ato de população das comunidades que acontece na periferia. Fortaleza normalmente acontece ali pelo Mundubim. E é um ato assim, muito bom, muito importante também para a gente entender a soberania da própria população, né, dos interesses da população da nossa cidade de Fortaleza. Outubro tem o Dia de Nossa Senhora Aparecida, que é o Dia das Crianças, né, mas o feriado é Nossa Senhora Aparecida no Brasil, e é feriado. Esse feriado ele é numa segunda-feira, então que nem no dia 7 de setembro, a gente vai ter, né, dia 10, 11, 12, que é sexta, sábado, domingo, e a segunda-feira de um hiperferiadão extenso ali, né. Para quem trabalha no sábado vai poder pelo menos ter 2 dias para descansar, que é o domingo e a segunda-feira antes de retornar ao trabalho. Novembro, gente. E aí, outubro não tem muito mais outros calendários, né? Novembro a gente tem o Dia de Finados, que é aquele dia que a gente vai lá no cemitério. A gente acende uma velinha para as pessoas que já não estão mais com a gente, estão com a gente no nosso coração, na nossa mente. Coloca aquela fotografiazinha ali para lembrar das pessoas que a gente amou por um tempo, né? Que já foi. E é um dia que também é uma segunda-feira. Então, mais um daqueles feriados. É o terceiro, em sequência, né? Que é nas segundas-feiras, a gente tem aqui no dia 2 de novembro, então aproveitar dia 31 de outubro, que é um sábado. Então a gente já sabe que vai ter muita festa de Halloween nessa data específica, dia 31 de outubro. Aí dia 1 de novembro, que é um domingo, e dia 2, que é uma segunda-feira, o feriado. Dia 15 de novembro é a proclamação da República. Ele também é um feriado. Só que esse, gente, ele é um pouco meio sem graça, porque ele acontece num domingo. Então, não tem tanta, né? Infelizmente, não é um grande feriadão, um master feriadão que a gente vai estar esperando no ano de 2026. Porque ele não vai ser prolongado, vai ser no domingo. Mas é um feriado extremamente importante, também é um feriado político. Fala sobre o momento que a gente proclamou a nossa república, que a gente fez o processo revolucionário de se tornar Brasil. Óbvio que precisa fazer recortes políticos e educacionais com mais qualidade, com mais ponto ali, mas ainda assim é uma data comemorativa extremamente importante. Gente, no dia 20 de novembro, existe um projeto de lei que quer transformar o Dia Internacional da Mulher como um feriado nacional, né? Ele está correndo ainda, não foi colocado. Mas o Dia da Consciência Negra, o dia de Zumbi dos Palmares, que é no dia 20 de novembro, ele é um dia de luta, né, da população negra do combate ao racismo no Brasil. Ele é feriado. A partir do ano passado ele virou feriado, né?
Na verdade, a partir do ano retrasado, ele virou feriado de 2023. Então, tem 23, 24, 25, já é o quarto ano que a gente vai aproveitar. Ele é uma sexta-feira. Então, feriado prolongadíssimo. Sexta, sábado, domingo. E aí a gente tem um feriado de lutas. A gente finaliza o ano com Natal, naturalmente. O Natal, nesse ano, ele vai ser numa sexta-feira. Dia 25 de dezembro vai ser uma sexta-feira. Isso significa que, diferente do que aconteceu esse ano, que era no meio da semana, e aí ficou tudo muito atrapalhado, o dia 25 de dezembro ele acaba sendo um feriado prolongado, mas as pessoas acabam trabalhando bastante, né, durante o início da semana. Então isso significa que no dia 2 de dezembro, vou até conferir essa data aqui para saber se é verdade esse bilhete que eu estou contando, né? Dia 2 de janeiro, que é o primeiro dia útil, né? 2 de janeiro de 2027 é um sábado. Então vai ser bom, ó. A gente vai ter o primeiro dia útil do ano que vem, no dia 4. Isso é bom porque, naturalmente, a gente tem um feriado ali prolongadão. Por exemplo, teve gente que já começou a trabalhar agora dia 2. Ano que vem não vai ter isso. Esses são os feriados que a gente vai ter. Foram muitos feriados prolongados, gente, dá para aproveitar bastante. As datas comemorativas que estão surgindo por aí, elas são maravilhosas. A gente vai ter datas muito boas para poder aproveitar. Bora falar sobre um assunto muito sério, na verdade. A gente não pode deixar passar batido algumas coisas, na verdade. E uma delas foi o aumento da passagem, da tarifa de ônibus de Fortaleza, que agora é R$ 5,40, né, gente? E assim, essa passagem, ela é muito parecida com de outras capitais também. Brasília tem algumas passagens caras, mas tem alguns ônibus que são R$ 3,20, que outros são 4 e pouco. São Paulo também tem tarifas mais ou menos desse valor a partir de R$ 5,00. Boa parte das cidades da região metropolitana, como Caucaia, como Maracanaú, já tinha esse aumento de valor de 4,80, 4,90, 5,40. É ruim, gente. É ruim mesmo, assim. Para quem vive de Uber, para quem vive de carro, tem sua própria moto, né, seu próprio veículo, pode ser até que não faça tanta diferença, né, pelo dia a dia. Mas a massa dos trabalhadores de Fortaleza, dos estudantes, né, que não tem sua carteirinha, 5,40 é pesado, gente. É um valor muito grande para passar o mês inteiro. E o transporte urbano de Fortaleza não tá essas coisas todas. A gente tem que ser sincero e entender que a gente precisa melhorar bastante. Tem ônibus, por exemplo, que diminui sua rota no fim de semana. E aí esse programa aqui que fala sobre cultura, como é que eu vou dizer assim, gente, uma programação muito massa no domingo, que vai acontecer num local lá na praia, sendo que o ônibus que sai da minha casa passa de hora em hora. Como é que a gente se programa? Como é que a gente aproveita? Como é que a gente passa a semana inteira trabalhando e no fim de semana a gente mal consegue aproveitar alguma programação cultural porque ela é distante da nossa casa? Porque, gente, querendo ou não, óbvio que o transporte público é um problema e existem outros problemas também na cidade de Fortaleza. Não existem equipamentos de cultura na periferia que tem programação para o fim de semana. Os equipamentos que tem não abrem mais no domingo. Abria há muito tempo atrás. Hoje em dia não abre. No sábado funciona pela manhã. Nem sempre tem programações, vamos ser sinceros. Não tem programação de cultura gratuita na cidade de Fortaleza que seja pública, né? Óbvio que existem iniciativas de ter espaços de gastronomia, né? Aquelas vilas gastronômicas, eu acho muito legal, inclusive aqueles parques econômicos, né? Aqueles squares, food squares. Tem vários locais agora. Mas a gente também não pode aproveitar a cultura na dependência de sentar numa cadeira de um bar e beber e pronto, isso é cultura. Não, gente. A gente precisa aproveitar a cultura, uma cultura histórica, uma cultura que melhora a gente. Nada contra, na verdade, essa programação de ir para um bar, sentar e beber é tudo que eu mais gosto da minha vida. Mas é complicado. A gente precisa debater cultura para toda a cidade de Fortaleza. Não só para ali, Dragão do Mar, Praia de Iracema. É muito boas as iniciativas periféricas que acontecem
A exemplo, a Barraca Foi Sol, que eu falei agora, né? E ela não é a única, né? O Poço da Draga, ele tem várias iniciativas periféricas ali. Aquela zona lá do Mucuripe, do Caça-Pesca, da Sabiaguaba, ali são tudo praia, né? A gente tem aqui perto do Antônio Bezerra, ali na Barra do Ceará, a comunidade do Beira Rio, que tem um espaço hiper revitalizado. Então é uma comunidade periférica praieira, que tem perto da sua casa, né? Você atravessa a rua, eu pego uma bicicleta e vou pra praia. Porque eu tenho essa sorte de morar em um local que é fácil, de certo modo. Apesar de que eu levo pelo menos uns 30 minutos ainda pedalando. Mas gente que mora no Mundubim, por exemplo. Pra sair domingo no Mundubim, você tem que fazer um planejamento de sair cedíssimo. Pra voltar cedíssimo. Só de pensar, olha como é cansativo voltar pra casa, né? Como é cansativo voltar pra casa num domingo à tarde. É cansativo demais, gente. Pelo amor de Deus. E a gente precisa conversar sobre isso. Como é que a gente começa a questionar? Passagens caras, transporte público de péssima qualidade, né? Venhamos e convenhamos. Os ar-condicionados que são obrigatórios não tem em todas as linhas. A gente sabe disso muito bem. As que tem muita gente, muita empresa que obriga o motorista a desligar o ar-condicionado para dar uma economizada, e aí a gente morre de calor. Morre mesmo de calor, gente. Terrível. É um clima, assim, que a gente precisa mudar de verdade. E isso pensando que nós somos pessoas que vivemos a nossa cidade, sustentamos a nossa cidade, trabalhamos todos os dias. Então a gente merece. A gente merece o de melhor, ou pelo menos o mínimo. E nem sempre o mínimo está sendo entregue. Então muitas coisas precisam mudar. A passagem a gente precisa revisar. É impossível pagar a passagem de 5,40 de forma sustentável. A gente está pensando aqui no lucro do empresário, nunca na tranquilidade do povo. De manhã, uma superlotação e aparentemente para o bolso do empresário a superlotação é maravilhosa. A gente não tem cultura nas periferias. A gente tem cultura nas periferias, na verdade, vamos pensar assim. A gente não tem a ativação delas, né? Centros culturais funcionando de verdade, com programação no fim de semana, para o desenvolvimento da galera, e não só a juventude, mas como a própria população de forma geral. Juventude muito importante, né, nesse papel de transformador, nesse papel de criação de cultura, mas para desenvolver o mercado cultural a gente tem que envolver uma comunidade completa, e completa de cabo a rabo, da Messejana, Delo Mundubim, com o Ceará, Canidezinho, todos esses espaços, mais do que só as programações de praia. Porque a gente também não pode depender de praia 100% do nosso tempo, né, gente? Querendo ou não, pra quem mora longe, a gente é cansativo. Às vezes ficar em casa, ligar uma TV Netflix, dar dinheiro pro exterior, né, para grandes empresas, é muito mais confortável. E a gente precisa mudar essa situação com urgência. Então eu queria falar sério, né? Fiz esse convite pra gente falar sério mesmo, né? É importante falar. E a gente também não pode negar problemas que acontecem de verdade. Olha, simbora para as nossas programações gostosas e saudáveis. A gente está chegando na nossa quase reta final. Esse é o momento que eu quero falar sobre programações que vão acontecer na nossa semana, né? Esse Simbora, né? É o nome do quadro, gente. É um espaço que a gente vai compartilhar. Eu vou compartilhar com vocês programações, conhecer novos lugares, aproveitar o que a cidade de Fortaleza pode oferecer pra gente e principalmente de graça. As coisas gratuitas, elas às vezes não são tão divulgadas quanto as coisas pagas. Eu posso até indicar uma coisa paga ou outra. Se alguém patrocinar esse programa aqui, eu vou falar uma coisa paga sim, porque sustentabilidades, mas também eu vou ter compromisso com você. Então tudo que eu for indicar aqui de espontaneidade, que não seja publicidade, e eu vou falar, isso não é publicidade, tá? Vai ser gratuito, ou de um valor baixíssimo, 10, 15 reais, que eu acho que é um valor minimamente sustentável ali, pra gente poder aproveitar, e programações de qualidade, não ser leviano, sair pegando os bares que tem por aí e colocar uma programação aleatória, se a gente pode fortalecer cultura da sua forma mais genuína. E essas são programações dessa semana. Como hoje é sábado, a gente só vai ter programações para amanhã, que é no dia 4 de janeiro.
E essas programações do dia 4 de janeiro para vocês aproveitarem amanhã. Se você passou, passou. Mas são programações que são cíclicas, sabe, que eu vou mostrar hoje. Então, não vai ter muita coisa que a gente vai estar perdendo, mas vale a pena aproveitar. E aí, a primeira programação que eu queria trazer é a programação do Vem Pro Parque, lá no Parque do Cocó. Vem Pro Parque é uma programação lúdica de atividades diversas que acontecem no anfiteatro ali do Parque do Cocó. O Parque do Cocó fica ali no Cocó, né, Papicu. Essas programações são lá do parque, aquele que é perto do túnel do Papicu, né, que é perto do terminal do Papicu. Então é lá, porque o Parque do Cocó é gigantesco, tem vários pontos. Vai ser uma programação das 7 da manhã até meio-dia, então durante a manhã, qualquer hora que você chegar por lá, você vai aproveitar a programação, mas o parque, óbvio, que continua funcionando naturalmente durante toda a programação. O Vem Pro Parque, ele tem programação de aulas de ritmo, né? Tem aulas de yoga também, tem biodança, tem programação de visita guiada durante a manhã, né? Todas essas são programações separadas, né? Das 7 a meio-dia, não acontece ao mesmo tempo, né? Tem os seus intervalos. E vai ter o espetáculo. O horário desse espetáculo é 10 da manhã, que é o espetáculo Pé de Reisado, que é do Grupo Garajal. Vai ser um espetáculo também aberto ali. É uma programação family, uma programação para você levar a criança, sair de casa, aproveitar esse domingo, pegar um pouquinho de sol, correr, pegar um pouquinho de energia, se aproveitar. E a energia ali do Parque do Cocó também é maravilhosa. Então, o Vem Pro Parque é essa programação que acontece aos domingos. Então amanhã, dia 4, tem essa programação das 7 às 12 no Parque do Cocó. Uma outra programação, né, que eu trouxe pra gente poder aproveitar, e é essa que eu vou tentar registrar. Vou registrar. Vou trazer pra você. Assista o segundo episódio do Bora Podcast, que é o primeiro pré-carnavalzinho que a gente vai ter ali na praia, que é o Bloquinho Gostoso, que vai ser no Estoril. O Bloquinho Gostoso, ele é uma programação, de uma iniciativa, né, da galera acho que era a Caixa de Evento, talvez. Acho que era a Caixa de Evento. Se eu tiver errado, eu corrijo com um tempo. Ele é uma programação que acontece das 16, né, 4 da tarde ali, já pôr do solzinho. É uma programação que vai até meia-noite. É uma programação que tem a Nayara Ferrer, a Vitória Fernandes e o DJ Silas. A Nayara Ferrer e a Vitória Fernandes, eu confesso que eu não sei. Pelo estilo ali parece carnavalesco, forró. Eu de fato só vou descobrir amanhã. E o DJ Silas eu já conheci, né? Um DJ bem legal, inclusive pra gente poder aproveitar as programações que ele apresenta. E é isso. Sim, tem outro pré-carnaval, ó. O ensaio de pré-carnaval do bloco Frevilhando. O Frevilhando também é um grupo musical carnavalesco. O ensaio dele vai ser lá no Raimundo dos Queijos. Raimundo do Queijo, na verdade, né? Que tem 2 Raimundo do Queijo. Um é na Aldeota, outro é no centro. Esse é uma programação que é no centro. É amanhã de manhã, a partir das 11 horas da manhã. Então você que quer uma programação pré-carnavalesca, que estiver aproveitando lá a sua ida. Outras programações de outros centros culturais eu acabei não pegando porque não tem programações consolidadas de forma de fato, né? Mas eu queria trazer essas pra gente poder aproveitar e curtir, né? Primeiro fim de semana de carnaval, quem é que não gosta? Pra gente ficar atento, por último, né, nessas programações, em janeiro, ainda, esse é o primeiro final de semana de janeiro, domingo, ainda tem essas programações. Tem a programação do Rock Cordel, que o Rock Cordel é um festival de rock, que sempre acontece ali no Centro Cultural Banco do Nordeste, que é ali no centro. É uma programação massa pra quem é do rock. E é legal que o Rock Cordel está acontecendo no período de carnaval, então quem não é de carnaval é de rock, consegue aproveitar esse período carnavalesco muito massa. É uma programação que acontece do dia 14 ao dia 21. 14, se eu não estiver enganado, é uma quinta-feira, é isso mesmo. É uma programação de 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Não, gente, acho que eu tô me enganando com alguma coisa do Rock Cordel.
Mas enfim, é uma programação a partir do dia 14. É de quinta a sábado, naturalmente. Tem várias bandas. Quando tiver os fins de semana, né, eu vou trazer a programação, trazer as bandas direitinho pra gente poder aproveitar e poder conhecer elas também. Tem várias bandas covers, tem várias bandas autorais. É um cenário que não é um cenário que é muito local, favorece muito as bandas de rock do Ceará, as bandas de rock de Fortaleza, de outras cidades e de outros estados também, né? Eles trazem programações de pessoas de Pernambuco, de Alagoas. Eu lembro de uma programação de um rock cordel que trouxe a galera de São Paulo, de Brasília, Pará também, né, do norte. Então tem muita banda mesmo, sim, gente. É um volume imenso. Além do rock cordel, vai ter o Festival Barulhinho Delas, que é lá na Estação das Artes. Vai ser um festival que é uma semana inteira, né, de 16, 17 e 18, de apresentações musicais de mulheres, né? Então vai ser um festival muito massa pra gente poder aproveitar. É uma programação que vai acontecer na Estação das Artes, e aí durante essa semana eu vou estar trazendo também a programação completa. A gente vai ter o Verão Fortal na Praça Verde do Dragão do Mar, né? O Verão Fortal é uma programação também carnavalesca, né? Também, aí ele pega, né, essa vibe fortalezense, essa vibe alencarina, e coloca nessa programação da Praça José de Alencar, uma programação do dia 10 de janeiro e só termina no dia 8 de fevereiro. Então são muitas programações carnavalescas na Praça Verde do Dragão do Mar. Tem também, né, a última coisa assim pra gente poder ficar atento no mês de janeiro, as outras coisas que forem surgindo naturalmente eu vou trazer, que é o pré-carnaval do Shopping Mar Kennedy, que começa no dia 17 de janeiro e termina no dia 7 de fevereiro. É uma programação que acontece aos sábados. É uma programação muito boa, né? Programação de carnaval. Ela lá no Rio Mar Kennedy, né? Então é tranquilo, né? Protegidinho, fechadinho, mas é uma programação carnavalesca. Então dá para levar sim os seus glitters para essa programação. Ai, gente, que programa bom, né? Falar sobre cultura, sobre rolês. Eu já botei na minha agenda diversas coisas que eu vou fazer e vou estar trazendo para vocês também. Então, esse é o momento de encerramento. É um encerramento bem tranquilo, bem sincero, porque eu queria agradecer a você, né? Que escutou até agora, que encontrou nesse espaço programações que você pode curtir. Vou fazer aqui o convite, manda ali uma mensagem, né? Me segue nas minhas redes sociais, @DouglasLibriano, Libriano mesmo de Libra, porque eu sou dessas. Me segue lá, diz, eu vou aparecer lá no bloquinho tal. Me chama, a gente vai junto. E a gente aproveita, faz esse take pro programa, né? Um programa que tem vídeo, naturalmente. Então, se você quiser assistir esse programa no YouTube também, o link do canal tá no meu Instagram, tá nos podcasts também. Esse programa, eu pretendo fazer eles às quartas-feiras, pela manhã. E aí a gente tem um fim de semana para poder aproveitar de programação, quinta, sexta, sábado e domingo. Esse eu tô lançando agora, né? Meio apressado aqui para poder garantir até a primeira semana de janeiro um programa inteiro. Se você tiver novos locais, lembra que eu falei um pouco sobre os centros culturais que eu queria muito conhecer em 2026? Se você conhecer locais de Fortaleza, centros culturais, bibliotecas comunitárias, espaços, programações culturais que acontecem nesse fim de semana, né? Nesses fins de semana em locais que não são tão conhecidos e que seria bom conhecer, pode mandar uma mensagem no meu Instagram, nas minhas redes sociais, que aí eu vou lá, dou uma passada, aproveitar alguma programação, fazer alguma cobertura e trago para esse podcast também. Eu queria agradecer bastante, desejar um ótimo 2026 para todo mundo, que a gente consiga ter um momento muito massa na nossa cidade, que a gente possa se encontrar nesse programa diversas vezes e, de preferência, se encontrar mais vezes para bater pernas. Eu agradeço bastante e vamos embora, né?